4 dos 11 ministros do STF confirmaram presença na Brazil Conference, evento que será realizado no Harvard Club, em Nova York, nos dias 14 e 15 de novembro, após o segundo turno das eleições brasileiras. O organizador do evento é o LIDE, grupo de líderes empresariais que pertence ao Grupo Dória, do empresário e ex-governador paulista João Dória. Conforme o site do evento, estão confirmados o presidente do STF, Luiz Fux, e os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, no dia 14, para falarem sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Um cartaz que também trazia a ministra Carmen Lúcia circulou nas redes sociais, mas ela ainda não confirmou presença. No dia seguinte, o dia 15, para falar sobre a economia do Brasil com o novo governo, os participantes serão os ex-ministros dos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, Henrique Meirelles e Joaquim Levy. O economista Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso e que recentemente foi convidado para elaborar o plano econômico da chapa de Lula e Geraldo Alckmin, além do empresário Rubens Ometo. A moderação dos painéis será do colunista da Globo News, Merval Pereira. O tema repercutiu na Câmara dos Deputados. Na tribuna, a deputada federal Bia Kicis criticou a iniciativa. Nós temos aqui uma conferência em que se anuncia, aspas, a economia do Brasil com o novo governo, fecha aspas. Participam dessa conferência o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, além do Rodrigo Garcia, além de Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Pércio Arida e Rubens Ometo, com a apresentação de Merval Pereira. Eu estranhei, afinal de contas, já se anuncia em 15 de novembro um novo governo. E eu pensei, o que será que eles sabem, os ministros do Supremo, o recém-eleito ministro do TSE, que nós não sabemos? Então eu liguei para conferir, não é? No telefone que está disponível na publicação, e lá me atendeu o Grupo Dória. Eu perguntei se o site que está aqui, como participar, que é o conference@lide.com.br, pertence ao Grupo Dória, e eles me disseram que sim. Isso é absolutamente estarrecedor. Anuncia-se já, dias 14 e 15 de novembro, a economia do Brasil com um novo governo. Ou seja, estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito. Confesso que eu fiquei um tempão olhando para esse cartaz sem saber como reagir. Muitas pessoas me mandaram esse cartaz por e-mail, por WhatsApp, ao longo do dia de ontem, de hoje, e o meu sentimento era e continua a ser de confusão. Eu olho esse cartaz e eu fico imaginando um rapaz que eu conheci outro dia, o Marcos. Ele é servidor público, ele trabalha no hospital de dia e ele dirige um Uber para completar a renda dele à noite. E eu fiquei imaginando o Marcos olhando para esse cartaz, né? Do lado esquerdo, tem 4 servidores públicos, provavelmente estão entre os mais bem pagos do país e entre os mais poderosos, indo a uma conferência no exterior, mais uma conferência no exterior. Do lado direito do cartaz estão 3 banqueiros e o empresário o executivo de uma grande empresa de combustíveis. Aí eu imagino o Marcos olhando em cima da mesa dele os boletos, aquelas contas para pagar, imaginando quanto deve custar uma viagem dessas a Nova York. E se ele me perguntar, Roberto, por que 4 servidores públicos estão indo a Nova York falar em português sobre respeito à liberdade e à democracia, eu não vou saber responder. Se o Marcos me disser, Roberto, eu não tenho dinheiro para ir a Nova York, como é que eu faço para ir a um evento desse? Será que vai ter um evento desse aqui no Brasil, com os 4 ministros, para que eu possa perguntar a eles sobre liberdade, sobre respeito, sobre democracia? E aí, muitas das mensagens que eu recebi hoje me perguntavam, Roberto, esses banqueiros vão falar sobre a economia do novo governo. Como assim? O que eles querem dizer com o novo governo? E aí uma dessas pessoas, com as quais eu falei hoje, me disse, Roberto, como cidadão, como trabalhador, o meu sentimento em relação a esse cartaz eu me sinto ofendido, eu me sinto humilhado,
e eu me sinto revoltado, porque, para mim, a mensagem desse cartaz é justamente o oposto de respeito, de liberdade e de democracia. Engraçado, não é, Vitor? Eles aí têm tempo, as agendas desses iluministros, as agendas permitem que eles possam viajar para fora do Brasil, para o interior do Brasil também, onde eles têm sido recebidos com a verdade, né? As pessoas colocando ali os pingos nos is, mostrando que eles mentem sim também, ali no microfone, dizendo que o brasileiro quer a volta às cédulas de papel, contagem pública. Contagem pública nós queremos sim, mas ninguém pediu volta às cédulas de papel, não. Mas para fora do Brasil eles podem falar as falácias e mentiras que eles quiserem, que dificilmente são confrontados, embora recentemente em Oxford o ministro Barroso ele tenha sido confrontado por 2 bravos brasileiros ali no auditório, né? Isso é mentira, eles disseram. E essas agendas que permitem essas andanças todas aí pelo Brasil, por Oxford, Boston e Harvard e não sei mais onde, essa agenda tão cheia de espaços para poder falar mal do Brasil, fora do Brasil e também dentro do Brasil, não permite que esses ministros aceitem o convite para ir até o Senado, uma das casas do povo, para que eles possam responder perguntas pertinentes feitas por aqueles eleitos pelo povo sobre ativismo judicial. Não, nossas agendas não estamos podendo, não podemos responder, não temos tempo, mas tempo para falar mal do Brasil eles têm, né? O interessante disso tudo também, Vitor, é que o mediador desse evento será o jornalista Merval Pereira. Se voltarmos aí à fita, nós vamos lembrar que o Merval Pereira, ele faz parte aí do grupo de uma certa emissora que tem outros jornalistas que estiveram num palco, num karaokê, cantando no microfone, né, com o ministro Barroso recentemente, não sei se era um casamento, um evento, alguma coisa assim, mas está lá o ministro Barroso, ainda na pandemia, quando ele pedia para que as pessoas usassem máscaras, respeitassem os lockdowns, se vacinassem, tomassem cuidado, ele foi para cima de um palco e ficou ali cantando num karaokê com outro jornalista aí da mesma rede, né? Interessante, vai ser interessante acompanhar os empresários, se eles esperam que o governo, que eles estão fazendo tanta propaganda e tanta campanha para ser eleito, se esse governo for eleito, esses empresários, banqueiros, a agenda vai ser interessante, eles debatendo o futuro do Brasil, como taxar grandes fortunas, que é um dos pontos aí da plataforma de governo do ex-presidiário. Só eu vi o Mota falando que recebeu várias vezes, só eu recebi 23 vezes esse cartazinho aí, as pessoas indignadas, especialmente com aquele texto que está embaixo da data de 15 de novembro e que fala da economia do Brasil com o novo governo. Todo mundo fazendo essa mesma pergunta que a deputada Bia Kicis depois fez lá na tribuna da Câmara dos Deputados. O que eles sabem que nós não sabemos? E isso, veja o deboche, na semana em que Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso não só não aceitaram um convite do senador Girão para ir falar aos senadores na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, explicar sobre o ativismo judicial, explicar sobre a confiabilidade das urnas, explicar sobre o nosso sistema eleitoral, que eles acham que é antidemocrático sequer questionarmos, né? Falam que é fake news, qualquer coisa que a gente comentar sobre o sistema eleitoral, bem na semana em que eles não só não compareceram, como sequer responderam ao convite, um total deboche, não ao Senado da República, aos brasileiros, a 210 milhões de brasileiros, porque nós somos representados pelos 81 senadores que lá estão. E esses 81 senadores aprovaram e estavam lá aguardando, pelo menos uma parte deles, as explicações como legítimos representantes do povo para, sim, fiscalizar
o STF. Os senadores são a instância revisora do STF. E se eles acham que sequer devem satisfação à instância revisora, nem para dizer desculpe, não posso aceitar o convite, porque não, eles não estavam no Brasil, eles estavam em Lisboa. Ao menos o ministro Luiz Barroso estava em Lisboa. A gente sabe de pela Europa, pelos Estados Unidos, aqui no Brasil não quer dar satisfação a ninguém, mas fica correndo para dar satisfação para alunos de Harvard, de Oxford, pessoas que têm dinheiro para pagar dezenas de milhares de dólares todos os semestres para estudar, e muitos deles sequer para voltar ao Brasil, né? Porque se formam e ficam por lá mesmo, sabem que a liberdade econômica é muito maior no exterior e não querem vir aqui ficar pagando os impostos absurdos e nem aprovando governos que prometem aí, como disse a Ana, taxar grandes fortunas, pessoas que receberam, que angariaram, que acumularam essas grandes fortunas, quase sempre de forma honesta, com trabalho ou com herança, mas que são vistas por esse tipo de partido que prega a taxação de grandes fortunas como bandidos, como pessoas que tivessem conquistado essa riqueza desonestamente, o que não é verdade. E aí, voltando à Brasil Conference, né, quero dar um depoimento pessoal, eu estive há 2 semanas em Framingham, que é uma cidade na região metropolitana ali de Boston, Massachusetts, estado que acumula a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, e eles organizaram uma conferência brasileira lá para desmentir as bravatas daquela Brasil Conference de Harvard, inclusive porque muitos desses brasileiros que organizaram essa conferência estiveram em Harvard, não fizeram como aquele brasileiro em Oxford de contestar os ministros porque já sabiam que seriam expulsos do evento, então ouviram aquelas bravatas todas com o coração apertado ali e para tentar entender o que era aquele evento, e o relato deles é estarrecedor. Eles disseram que foi um evento inteiro de lacração, de mentiras, com um jornalista, com deputada federal, com o ministro do STF, falando abertamente como se fossem um partido de oposição ao atual governo do Brasil, e falando para uma plateia ali não só de brasileiros, mas também alguns estrangeiros presentes. Então, são difamadores do Brasil no exterior. E aí essa comunidade, formada por gente que foi para os Estados Unidos trabalhar como empregada doméstica, como jardineiro, como motorista de caminhão, que estão lá de forma legal, mas que estão trabalhando até hoje no que seria considerado pelos americanos subemprego. Bancaram do próprio bolso passagem para jornalistas, para alguns representantes de outros movimentos, advogado, procurador da República, irem lá e explicar para eles o que, afinal de contas, está acontecendo no Brasil. E para deixar claro que a comunidade brasileira não concorda com essas bravatas que são feitas no exterior por opositores do governo brasileiro, apenas querendo mentir lá fora, como se aqui houvesse essa grande oposição também e essa aprovação ao ativismo judicial do STF. Olha, o Supremo Tribunal Federal está provocando a sociedade brasileira, não de forma sutil. O STF está desafiando a sociedade brasileira. Os integrantes do Supremo Tribunal Federal estão agindo ostensivamente de forma política parcial no ano de eleição. E eles são a justiça. E alguns deles são aqueles que vão reger, inclusive, a justiça eleitoral. Isto é uma ação, não porque eu queira, isso é uma ação autodesmoralizadora. Estes senhores servidores, que integram a mais alta corte judiciária brasileira, jamais poderiam aceitar participar de um evento onde se fala de perspectivas de novo governo. Assim, eles estão se desautorizando como árbitros do processo eleitoral. Não sou eu que estou desautorizando, eles estão se desautorizando. Eles estão mostrando a falta da idoneidade. Eles já estiveram... Esse evento é organizado pelo grupo do Dória, do João Dória, aquele que usou crise de saúde para fazer política e depois saiu da vida pública e voltou para a privada. Esse João Dória, que usou pandemia,
para tentar ser presidente da República, ou seja, tentou atrapalhar sistematicamente o governo federal. Ele está na organização desse evento, é um evento partidário. Isso aí, em qualquer democracia minimamente saudável, enseja a suspeição dos seus participantes. Estes participantes do STF de um evento como esse estão eles se colocando sob suspeita. Sob suspeita. E isso não é novidade, infelizmente, porque se está programado para Nova York, nós já vimos em Boston um evento também organizado por um mega empresário chamado Jorge Paulo Lemann, cuja fundação organizou um evento desse tipo, também com esse mesmo elenco de pessoas para dizerem, enfim, para fazerem juízos negativos em relação ao governo, e estavam lá de novo ministros do Supremo. Ministros do Supremo estão dizendo à sociedade: nós participamos de evento contra o governo. Nós tomamos parte de eventos onde se faz proselitismo contra o presidente da República, que é candidato. Se isso não representa a perda do equilíbrio, da idoneidade de árbitros da justiça brasileira e do processo eleitoral, eu não sei mais o que significa. Nesse evento anterior, o senhor Jorge Paulo Lemann declarou que em 2023 o Brasil teria um novo presidente. Essa mesma fala. Então, como é que é? Eles têm uma bola de cristal, eles conhecem um processo que o restante dos brasileiros não conhece, de consagração de um representante, de um presidente. Como é que é? Aí o que a gente vê é que a sociedade brasileira tem manifestado desconfiança sobre as eleições. E qual é o jogo desses personagens todos, esses mesmos aí? É tentar transformar aí num dogma qualquer discussão sobre eleição. Ora, os senhores agem dessa maneira. Os senhores se encontram em fóruns que são fóruns partidários contra um dos candidatos e querem transformar em tabu a discussão da segurança eleitoral. Os senhores estão se colocando sob suspeição. A sociedade brasileira foi às ruas caudalosamente, algumas vezes, para manifestar esse tipo de desconfiança. Ela continuará manifestando. Nós vimos aí recentemente os integrantes da Comissão de Transparência, aqueles que estão subsidiados por técnicos do IME e do ITA, seríssimos, sobre necessidade de aprimoramento do processo eleitoral, da segurança, da fiscalização e da transparência. Nós estamos vendo o ministro do TSE tratar essa comissão de maneira não séria. Não acolhe os subsídios, não leva a sério, não dá espaço para o funcionamento. Então, estes integrantes do Supremo Tribunal Federal estão desafiando a sociedade brasileira com a sua postura. Não sou eu que quero fazer esse juízo. É a sua postura ostensiva, política, contra uma determinada força política que está em jogo. Eles precisariam vir a público e esclarecer, mostrar uma posição equidistante, uma posição equilibrada que não estão mostrando e, aparentemente, não estão nada preocupados em mostrar. Então, isto não é um bom caminho para uma democracia celebrar o seu momento mais importante, que é o momento do voto. A sociedade está atenta, está preocupada e, evidentemente, não quer ver acontecer no Brasil a consagração de um candidato que, por acaso, é um ex-presidiário, através de um sistema no qual ela não possa confiar.